Boa noite a todos. Nosso muito obrigado, todos vocês que nos assistem em diferentes lugares, né? E hoje o nosso bate-papo é falar sobre a família, apertar mais esse laço, a gente falar dessa união. Mas a gente vai começar, né, através da nossa prece. Vamos começar com a nossa página de abertura do livro Vida Feliz. Joana de Ângeles diz o seguinte: o lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregne dos conteúdos com vigor, aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Então a gente agora começa a nossa prece, convidando a todos para fechar os olhos, unir os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecer. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de aprender. Obrigada pela presença amiga dos amigos espirituais que sempre nos ajudam. Obrigada pelo alimento de todos os dias. E assim, Senhor, nós agradecemos por tudo que recebemos, pelas experiências de cada dia e pedimos que os espíritos possam nos envolver as nossas famílias, a todos que moram no nosso coração, que possamos ter agora uma noite de estudo e de entendimento. E Deus abençoe a cada um de nós e que assim seja. Então, meus amigos, a gente começa aí a página de abertura falando dessa família. Mas antes, a gente está trazendo aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item 8 que diz o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. O que está dizendo aqui? Que, de um modo geral, nós nascemos com pessoas, com espíritos que já têm uma relação de afinidade, né? E aí ele diz o seguinte: as mais das vezes, não quer dizer sempre. Né? Então é muito comum que nós tenhamos na nossa família pessoas que têm interesses em comuns, afinidades, mas aí continua da seguinte forma: mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns dos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que ali lhes serve de provação. Tentando deixar mais claras as palavras do Evangelho, pode também acontecer de, na nossa família, nós reencontrarmos espíritos que têm, por exemplo, um desafeto, que nós nos desentendemos em outra vida, que nós brigamos, mas que renascemos juntos por um motivo. Nós renascemos juntos para aprender juntos.
Então, a nossa família podem se reunir espíritos com afinidade, mas espíritos que não se entenderam muito bem. Então, essa é a primeira informação. Como nós não lembramos do nosso passado, como nós não lembramos do nosso planejamento reencarnatório, né? Nós não sabemos. Pode acontecer de que nós é que sejamos um espírito que tenhamos dificultado a vida de alguém na nossa família. Nós não sabemos. Não há uma regra, né? A gente está trazendo as possibilidades que tem. Então vamos seguir. Qual é a importância da família, então? Qual a importância? Aí a gente vai trazer um trechinho do Livro dos Espíritos. Os laços sociais são necessários ao progresso, mas os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque o segundo, os laços de família, constitui uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar como irmãos. Olha que interessante. É que seja qual for a relação que nós tenhamos na nossa família, seja qual for o motivo que faz com que a gente se reúna com as pessoas da nossa família, a família tem o objetivo da gente se aprender a amar como irmãos. Se era afeto, se era desafeto, a gente está junto para aprender. O objetivo da minha família, o objetivo da família da Jane, o objetivo da família de cada um de vocês é que a gente aprenda a se amar. Que bonito, né? Então vamos lá, só mais um pouquinho. E aí, tem uma outra questão lá no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que ia acontecer, por exemplo, se acabasse a família ou se a família não fosse assim mais considerada como importante? Sabe o que os espíritos respondem? Uma recrudescência do egoísmo. Que palavra é essa? Um aumento do egoísmo. O egoísmo ia ser muito maior. Então, se a família enfraquece, aumenta o egoísmo na sociedade. Por que isso acontece? Porque na família a gente aprende, a partir da convivência, né, a exercitar valores importantes para a sociedade. Então, se eu aprendo a amar dentro de casa, eu vou ser menos egoísta na sociedade. Por isso a gente está falando que a família é tão importante para cada um de nós. É lá, na luta de cada dia, nos desafios que todas as famílias têm, que a gente vai aprender a renunciar, a respeitar, né? Ou que deveríamos aprender, né? Vamos dizer assim. Então vamos seguir. E aí, eu trouxe aqui uma frase muito importante, que muitas vezes nós aprendemos um pouco do espiritismo, temos um grande desejo de ajudar ao próximo, fazer a caridade, mas às vezes é importante olhar para a nossa família, né? Não olhar só para fora, mas olhar também para dentro da nossa casa. E aí o Emmanuel, de uma outra maneira, ele diz exatamente isso. Ó, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Ó, antes de fazer um grande trabalho para ajudar a todos, pensa na sua família. Qual é a caridade que a gente também pode fazer dentro de casa? Ele não está dizendo que o trabalho fora de casa não é importante sim, mas é importante não só fazer fora, mas também fazer dentro de casa, né? Então é uma boa reflexão para todos nós, né? Para a gente dar aquele momento e olhar para a nossa casa, para o nosso lar. Então vamos seguindo.
E aí, olha que interessante, se a gente for olhar a doutrina espírita, nós temos que ser pais, que a paternidade ela é uma missão, é muito importante. Mas a gente também tem a informação de que os filhos devem cuidar dos seus pais. Os filhos não devem deixar de olhar, de respeitar para os pais. Então, a gente está entendendo na família que todos os membros de uma família devem se ajudar. Filhos para com os pais, pais para com os filhos, irmãos, tios, sobrinhos, todos devem se fortalecer. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, a gente está falando da missão de ser pai e ser mãe. Tem a seguinte informação: Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Missão dos pais é de guiar os filhos. E facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a tais impressões. O que os espíritos estão dizendo? Aquele jeitinho de criança, aquele corpo mais frágil, aquela voz que a gente adora de criança, aquele jeitinho aparentemente inocente, né? A gente tem aquela. Para quê? Para despertar nos pais um cuidado. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do jardim, mais cuidam das plantas e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Ah, então tem aqueles que muitas vezes estão mais preocupados com outras coisas do que cuidar da educação dos filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Se vocês perceberem, eu coloquei a palavra por culpa deles mais escura. Porque olha só, se os filhos vierem a cometer erros por conta dos pais, se aquilo que o filho fizer na sua encarnação, que venha lhe atrapalhar, lhe prejudicar muito a sua vida, for consequência do que os pais ensinaram ou deixaram de fazer. Aí é claro que os pais vão sofrer essas consequências. A gente não quer dizer que tudo aquilo que um filho erra é culpa do pai, porque nós temos liberdade de escolha. Então, o filho pode vir a errar sem que necessariamente esse erro seja uma falha dos pais. Olha que interessante. E aí, a questão 583, eu não trouxe ela aqui, lá no Livro dos Espíritos, vai dizer isso, que se os pais fizeram de tudo para educar os seus filhos com uma base moral e ainda assim os seus filhos seguiram um caminho ruim, prejudicial, que eles fiquem tranquilos, porque fizeram o seu melhor. Então, é uma responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Mas os filhos também têm livre-arbítrio e liberdade de escolha, ora essa. Então, nem tudo que um filho erra é consequência da educação dos pais. Mas a educação dos pais pode ajudar muito para que os filhos sigam um caminho correto. Por isso é importante essa questão da, né? Eu coloquei essa palavra aí diferente. Mas aí a gente vai olhar para o dever dos filhos, que os filhos também têm um dever. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem 3, olha que bonito. Honrar seu pai e sua mãe não consiste não apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado
como eles fizeram conosco na infância. Então, os filhos também precisam ter, em relação aos pais, respeito, cuidado, amor. Ao amor se deve juntar o respeito, as atenções. Então, quando nós estamos falando em família, a gente está falando que cada membro da família tem um papel a desempenhar. A gente não está falando só do pai, só do irmão, só da mãe. A gente está falando que a família, cada um de nós, deve pensar na sua tarefa, no seu papel, no que a gente pode fazer para a família ficar mais perto, mais próxima. Então vamos lá. Então, gente, se a família é muito importante, o que que a gente pode fazer para melhorar essa convivência em família? Né? Qual seria? Como é que a gente pode apertar esse laço? Eu estou trazendo aqui uma ideia da conversa em família. A conversa em família é muito importante. A gente ser capaz de contar para quem a gente convive como nós estamos, o que que a gente está sentindo, como foi nosso dia. A gente perguntar pelo outro: como é que você está? Tudo bem? Isso é muito importante, que a gente possa ter momentos de conversa, de compartilhar alegrias. Ah, hoje eu estou feliz. Mas também, olha só, hoje eu estou triste, aconteceu algo ruim. Por quê? Porque quando a gente guarda uma dor, a gente não consegue falar dessa dor, não quer dizer que a dor acaba, ela continua dentro da gente. Mas quando a gente consegue falar sobre isso, e num ambiente onde a gente sente carinho, essa dor, essa energia, ela se acaba. Então, melhora muito a nossa convivência se a gente puder conversar mais no lar. E numa boa. Então, vamos seguir. Segue para mim, meu amigo. Pronto. E aí, algumas perguntas eu coloquei que pode nos ajudar. Vamos pensar? Como está meu familiar? Quem mora comigo, como é que ele anda? Eu já parei para pensar o que que ele gosta de fazer? Quais são os seus interesses? Será que ele precisa de ajuda? Se eu ficar olhando muito para mim, eu posso às vezes não olhar para o outro. Será que aquela pessoa que convive comigo consegue falar quando ela não está bem? Às vezes ela não consegue falar, né? Então é importante que em família que a outra pessoa saiba que ela tem alguém para contar nos momentos difíceis. Nós precisamos saber que nós temos alguém para contar quando a vida está difícil. É para isso que a família é tão importante. Outra coisa muito importante, valorizar e incentivar o que os nossos familiares possuem de bom. Às vezes a pessoa fica criticando, só fala do defeito. Ah, aquela pessoa que convive comigo tem esse defeito, esse defeito. E o que que ela tem de bom? A gente também mostrar o que ela tem de bom, mas falar para ela: olha, você, quando, né, você manda bem, você tem aí uma qualidade, você ajuda, você é prestativo. Olha que interessante, a pessoa vai se sentir importante. E é importante, nós precisamos nos sentir importantes, e isso não é vaidade. É perceber que nós somos importantes, só isso. Então vamos lá. As pessoas são diferentes. A maneira dela agir é diferente, o ritmo é diferente. Então é muito importante a gente pensar que nós somos diferentes dentro do mesmo lar. E como a gente falou de conversa, para a gente conversar, a gente tem que ter tempo para ouvir o outro, sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Às vezes a gente fala em diálogo, em conversa, aí a pessoa vai conversar e já diz assim: olha, vamos conversar, mas é rápido. O outro já deixa de falar. Vamos conversar, mas
"Ah, eu já sei o que que você tem para dizer". "Sabe não, o outro não falou, como é que você sabe?". E aí a gente às vezes diz ou então vai conversar com o celular na mão. "Fala aí". E aí a outra pessoa diz: "Mas ele não está aqui". Ah lá, não adianta. Então conversar é: para de fazer qualquer atividade e vai ouvir o que o outro tem para falar, sem pressa e sem sair julgando. "Ah, você vai falar comigo?", né, e já sai, nem deixa falar, já interrompe. Então a primeira coisa, a gente não sabe o que se passa no coração do outro, não sabemos. Às vezes a pessoa está com dores ali e ela não consegue falar, porque a gente não abre espaço para que ela fale. Então vamos lá. E aí, eu trouxe aqui uma mensagem da Joana, que é de um livro chamado Triunfo Pessoal. E ela diz o seguinte, que é uma terapia, vamos dizer assim, profilática, vamos dizer assim, preventiva, quando nós temos uma capacidade de falar para outra pessoa como a gente está se sentindo. Que isso é muito bom para a nossa saúde. Se a gente pudesse falar naturalmente como a gente está, sem preocupação, como se essa emoção pudesse sair naturalmente. E aí ela vai dizer o seguinte: olha, repetem-se as oportunidades desperdiçadas, nas quais se pode dizer aos familiares o quanto eles são importantes, quanto são amados. Quantas vezes nós não falamos para o outro o quanto ele é importante, o quanto a gente gosta dele. Isso é importante. E às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, eu não falo, mas ele já sabe". Às vezes não sabe não. E mesmo que saiba, precisa ouvir. Todos nós precisamos de amor. E a família é esse lugar para a gente aprender a amar. Então, a gente precisa demonstrar o nosso amor para o outro. E aí a Joana vai dizer o seguinte, que normalmente se adiam esse sentimento, a gente não fala que gosta, né. E aí por esse não falar, a gente perde uma grande oportunidade. E a gente o clima, o ambiente em casa vai ficar melhor se a gente puder ter momentos de apoio e de amor uns aos outros. Então vamos seguir. E aí olha só, nunca se devem postergar, nunca se deve adiar essas saudáveis, e verdadeiras manifestação de afeto, a fim de ser evitados futuros transtornos de comportamento. Ah, então a Joana está falando que muitas vezes a gente não se sentir amado pode trazer problemas emocionais, a gente precisa se sentir amado, querido, que a gente tem valor. E se a gente deixa de falar, né, eu deixei de falar e aí o outro desencarnou, "Ah, eu não falei para ele antes, não contei o quanto ele era importante". E aí dora uma não falei enquanto ele morava perto de mim. E aí olha, vira o que que ela está falando aqui, o arrependimento pelo não dito, não feito, pelo mal que foi dito. Então a gente depois vai se arrepender de alguma coisa que não fez. A dica é: fala hoje, espera para amanhã não. Se você deseja ajudar alguém, ajuda hoje. Se quer falar alguma coisa, fala hoje, mas não adie uma oportunidade de ajudar, né. Não deixa para amanhã. Então aí do livro Triunfo Pessoal. Então vamos seguir. Uma autora criou um livro que é muito interessante, um menino que queria ser um celular. E vocês vão encontrar na internet textos, a oração da criança que queria ser o celular. E por que que as pessoas estão fazendo essa comparação? Que hoje em dia a gente pega o celular, muitos de nós, e fica muito tempo nesse celular.
A gente sabe que o celular hoje ele é muito importante, ele é um instrumento de trabalho, ele muitas vezes é o recurso que a gente tem para assistir às palestras, mas o que a gente vai pensar? Será que às vezes a gente está dando mais atenção ao celular do que os nossos familiares? O que é mais importante? Será que às vezes a gente não está olhando muito para uma coisa, né, e deixando de olhar para quem está ali? E aí no livro a criança fala isso, que ela queria ser olhada, pelos pais do mesmo jeito que o pai olhava no celular. Será que a gente compartilha com a nossa família a mesma alegria ao passear em sites de nosso interesse? Então é um cuidado, né, para a gente não deixar, às vezes, ficar na vida de muita pressa, muita agitação, muita correria, e a gente deixar, de olhar para as pessoas que convivem com a gente. Então vamos seguir. E a gente sabe que na família, a gente falou aqui que a família ela é muito importante, mas existem muitos desafios, muitas dificuldades, muitos dramas em famílias, todos nós, né. Muitas vezes nem sempre a gente consegue, que a nossa família esteja juntinha como a gente queria, a gente às vezes não consegue que tenha tanta união como a gente desejava. Tudo bem, o importante é a gente fazer o que nós podemos fazer, a nossa parte. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que diz o seguinte: geralmente, encontramos discípulos novos no Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Olha, a gente está falando que de repente você, dentro da sua casa, tem pessoas que têm outras religiões, que pensam diferente de você. Você pode ter uma crença e as outras pessoas acreditarem, tem outras religiões. E aí diz o seguinte: afirmam-se absolutamente só do ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento, a indiferença dos corações que o cercam. Poxa, então ele está falando que algumas vezes na nossa família se reúnem espíritos que são mais duros. Não tem esse afeto que a Karina está falando, né? Poxa, é mais difícil. Esse fala dessa zombaria, aquele outro acusa os familiares que não estão perto. Então, todas essas dificuldades acontecem nos lares, né? Afinal de contas, a gente contou que no nosso lar não se reúne só espíritos com afinidade, com interesses em comuns. Muitas vezes se reúnem desafetos também. E aí, o que nós vamos fazer? Então vamos seguir. Aí, olha, isso é tão bonito. Ali embaixo eu coloquei uma figura que tem uma lâmpada, né? Uma luz pequenininha numa escuridão. Uma pequena luz, ela ilumina um ambiente todo. Se eu tiver num lugar escuro, escuro, tem várias pessoas junto de mim, eu sozinha acender uma luz, a luz não vai iluminar só eu, mas os outros membros de casa. Isso é muito bonito. Porque essa comparação que a gente está fazendo é o que Emmanuel vai contar para a gente. No lar, numa família onde só tenha uma pessoa que acredite em Jesus, que vivencie os ensinamentos de Jesus, aí, né, ela vai trazer aprendizado para os seus familiares. Isso é muito bom, porque de repente a minha família
ela está vivendo um outro momento, a minha família pensa diferente, eu estou com pessoas mais duras na minha casa. Mas se o evangelho faz parte de mim, se eu começo a procurar mudar as minhas ações para melhor, se eu começo a ser uma pessoa mais paciente, se eu começo a ser uma pessoa mais tolerante, se eu aprendo a respeitar o outro, de alguma forma eu estou trazendo uma luz para o lar. Eu vou estar, de alguma forma, influenciando aqueles que estão do meu lado, aqueles que convivem comigo. E aí o que ele vai dizer? A luz no escuro. A luz não vai iluminar só a mim, mas aqueles que estão na minha casa e que podem ser contagiados com as minhas atitudes. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos. Não interessam a ironia, a discussão, né? Todos esses desafios, esses dramas que existem em casa. Mas o cristão, onde ele estiver, ele deve buscar servir a Jesus, procurar, né, se iluminar, se modificar para melhor. E aí a gente começa. Então, cada um de nós faz o que nós podemos fazer, o que é possível a gente fazer. E tudo bem. Muitas vezes a gente não pode realmente resolver alguns dramas da nossa família, mas a gente faz o que pode, segue o nosso melhor. Essa é a doutrina espírita libertadora que a gente está aqui falando, né? Então vamos seguir. E olha o que Emmanuel vai dizer aqui para a gente. Que basta uma estaca para sustentar muitos ramos, uma pedra para um edifício. Não te esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceita o Cristo e a ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Então a gente está aqui trazendo para vocês essa importância de que cada um de nós tem no nosso lar. A gente está trazendo aqui que muitas vezes a gente pode ter vários desafios, mas que nós podemos fazer a nossa parte. Eu estava lendo, assistindo uma entrevista com a Madre Teresa, e ela falando o seguinte, que perguntaram à Madre Teresa o que a gente podia fazer para trazer a paz no mundo. Como é que a gente faz para que o mundo seja mais pacífico? A Madre Teresa diz o seguinte: vai para casa e ama a sua família. E é interessante porque ela fala isso num grande auditório com muitas pessoas. E ela diz o seguinte: começa sorrindo para as pessoas que estão perto de você. Começa respeitando. Mas ela também diz algo que é muito interessante. Começa a fazer a prece no lar. Reza. Então, quando a gente fala, tem a mensagem aqui de Emmanuel falando para a gente desse evangelho, a gente lembra do culto do evangelho no lar. A gente lembra que uma vez por semana a gente pode e deve fazer essa reunião, onde então a gente tem um espaço de uma vez por semana para que a gente possa fazer uma leitura evangélica, discutir como aquela leitura pode nos ajudar na nossa vida e aprender, e juntos criar o hábito da oração. Então, isso é muito importante, a gente começar a desenvolver esse hábito de juntos. Então, a gente tem. E a gente vai aqui lembrar que interessante, né? A gente passa aqui todo esse período que a gente chama da pandemia da Covid-19. E uma das questões da pandemia é que tem que ter um isolamento social. E muitas famílias precisaram estar mais em casa. Olha que interessante. As crianças, a gente está vendo aí que as crianças não estão podendo, uma boa parte, ir para a escola. E aí, toda uma campanha das autoridades vinculadas à saúde para a gente ficar em casa. Gente, que interessante!
Porque muitos de nós, nessa pandemia, tivemos a oportunidade de estar mais em casa, de ver mais a nossa família, de olhar mais para aqueles que nos cercam. Então a gente começa a pensar o seguinte: que oportunidade essa pandemia pode ter trazido para cada um de nós? Eu tenho visto muito, às vezes, mães falando que ela viu características nos seus filhos que elas não percebiam antes. Então a gente muitas famílias que precisaram nessa pandemia criar atividades dentro de casa. Muitas vezes quando a gente se aborrecia em casa: "Ah, eu me aborreci em casa, eu vou sair de casa". E aí a gente tem uma pandemia que está nos incentivando a ficar mais em casa, para evitar estar juntos socialmente e transmitir o vírus. E eu me arrisco a dizer que a gente estar mais próximo em casa, né, é uma grande oportunidade da gente realmente apertar o laço em família, da gente estar mais junto, de a gente aprender uns com os outros. A pandemia ainda não acabou, ainda tem aí um grande desafio para a gente superar, apesar do aumento da vacinação. Então a gente continua, deve aproveitar aí essa convivência no lar para cada vez mais a gente se ajudar e ser ajudado. Não passa mais um? E eu gostaria de trazer uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos que estão assistindo, todos que possam estar pensando: "Poxa, Karina, eu tenho algumas coisas difíceis na minha família", né. É muito bonito a gente falar da união, mas às vezes a gente passa por questões que são difíceis, que eu às vezes nem sei como resolver. E aí a gente lembra que o espiritismo é um grande consolo para as nossas vidas, que a prece, ela é um recurso que nunca nos é recusado se a gente pedir com sinceridade. Então que nesses momentos muito difíceis a gente não se desespere, a gente procure conversar com outras pessoas, procure ajuda, mas que a gente também busque fazer as nossas orações pedindo a Deus que nos dê força para passar pelos momentos difíceis que podem existir na nossa família. E aí, o trechinho do Evangelho diz o seguinte: que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. A gente aguenta, segue, confia em você. Quem sabe você não é aquela pessoa na família que vai realmente ser aquela luzinha que vai trazer, né? Vamos acreditar. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. As provas rudes, as provas difíceis, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Seja qual for a prova, seja qual for a dificuldade que cada um de nós tenhamos no lar, vamos lembrar: se estamos reunidos, tem um motivo. O motivo da nossa união é o amor, é o aprendizado. Então a gente vai tentar fazer o que é possível para aprender uns com os outros e se amar. Né? O que a gente faz? O que é possível fazer. E o que não é possível fazer, a gente fica tranquilo. Que cada um. E sempre lembrando que acima de nós existe Deus, que nós precisamos acreditar em nós, acreditar na nossa capacidade de superar as dificuldades e acreditar sempre que acima de nós existe aí o nosso anjo guardião, os espíritos protetores nos dando forças para superar as dificuldades e os desafios, né. Deu aqui uma pausa aqui para vendo, né, se tem uma mensagem de vocês. Obrigada a todos vocês. E a gente pode aqui, né, até ficou um tempo menor, mas a gente pode aqui, fazendo aí
convite para que a gente hoje, nas nossas casas, a gente faça aquele exercício. O que eu posso fazer de melhor hoje no meu lar? Qual é a minha tarefa? O que eu posso fazer de diferente? Né? Vamos aproveitar aí essas experiências bem-sucedidas que a gente tem, as brincadeiras em casa, o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de afeto. Muitas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade maior para esse afeto, para esse abraço, mas eu digo que isso também é um exercício. A gente tem visto, às vezes, muitas vezes, as crianças contando que elas sentiriam falta. Né? O que você sente falta? Eu sentia falta que meu pai ouvisse mais o que eu tenho para contar. Eu sinto falta, por exemplo, que um dia ele jogasse comigo. Então, que a gente possa ouvi-los mais. Né? Quando a criança diz assim, eu não gosto de alguém, eu não gosto disso, eu não gosto do meu tio. Não gosta por quê? Vamos deixar que o outro fale. E eu acredito que assim a gente está fortalecendo os nossos laços, fortalecendo aí a nossa união. A gente aproveita aí o espaço para a gente lembrar, né, que a família, essa campanha, Aperte Mais Esse Laço, é uma campanha da Federação Espírita Brasileira há muitos anos, há mais de 25 anos. E é uma campanha permanente da nossa Federação Espírita, exatamente para promover essa união no lar, promover essa união em família. Então, da necessidade de que esse tema seja conversado nas casas espíritas, nas reuniões públicas, para que a gente possa, todos nós, nascemos numa família por um motivo justo. Cada um de nós passa por um planejamento reencarnatório. E o planejamento reencarnatório ele é muito cuidadoso. O meu planejamento é diferente do planejamento de cada um de vocês. Porque eu nasci na família certa. Aquela família que é necessária para mim. Eu nasci no lugar certo. Eu nasci no país correto. Para a minha evolução. Então, a vivência em família é uma grande oportunidade para nós evoluirmos, para a gente se melhorar cada vez mais. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade como aquela frase evangélica: família, uma ideia genial de Deus. Acreditar que, por alguma razão, nós estamos juntos no mesmo lar. E o que nós fazemos é o que a gente pode fazer. Então, a gente tira também aquelas culpas, né? Que não é para a gente ter culpa, não é para a gente achar que a gente vai resolver todos os dramas de família, é para a gente achar que a gente tem que olhar mais e para fazer o que a gente pode fazer. E com muita tranquilidade. E quando faltar a força, quando a gente não estiver bem, a gente lembrar da prece, da oração e ter a certeza de que Deus está junto de cada um de nós. Hoje a gente faz um pouco mais e nas próximas existências cada vez um pouquinho mais. E é isso. O que a gente não consegue, né, dar conta numa vida, o espírita sabe que nós temos muitas e muitas existências. E assim a gente vai caminhando feliz, na certeza de que sempre são dadas novas oportunidades. Meus amigos, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Fiquei feliz porque a gente tem aqui até gente de São Paulo, várias pessoas nos assistindo. O meu boa noite para cada um de vocês, pelo carinho, pelos coraçãozinhos que chegam, né? A gente fica muito feliz por estarmos aqui. A gente lembra aí que quinta-feira que vem tem mais estudos pelo CERJ. A gente deve aí aproveitar essas oportunidades de estudo, de trabalho, porque a gente sabe que estamos nas nossas casas, mas os nossos espíritos protetores,
eles se aproximam aonde a gente estiver. Então, tudo bem. A proteção, olha, pelo nosso pensamento, a gente consegue se aproximar de cada um deles. Então, nos nossos lares, a gente tem a certeza dos bons espíritos. Eu vou convidar cada um de vocês agora para a nossa prece, né? Que a gente possa aí fechar os nossos olhos, unir novamente os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecer a Deus. Senhor, dai-nos força para superar os desafios de cada dia. Nos ajuda, Senhor, a entender que estamos no lugar certo, na família certa. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver o amor por aqueles que estão na nossa casa. Nos ajuda, Senhor, que o nosso amor, que a nossa convivência se torne mais forte. Mas também, Senhor, que a nossa prece não seja egoísta, que possamos também estender as nossas orações por aqueles que se sentem sozinhos, por aqueles que se sentem neste momento distantes de alguém, por aqueles que se encontram nas ruas e onde falta, muitas vezes, o mínimo e necessário. Deus abençoe e leve o socorro aonde precisar. Que possamos, Senhor, manter a nossa fé. E assim agradecemos a espiritualidade por mais uma reunião, pela proteção, pela assistência, e que possamos aí dar por interrompido mais um estudo da noite de hoje, e que assim seja.